Minha primeira vez na FLL. O que eu preciso saber? A primeira coisa que você precisa saber quando for participar da FLL é o seguinte. Quais são as avaliações da FLL? Então a FLL é uma sigla que significa First Level League, é uma competição internacional, mas os assuntos realmente que vão fazer com que você tenha melhores resultados na competição em si é você entender quais são as avaliações. E o que muitas vezes acontece é que quando você começa a participar da FLL, você não entende quais são as avaliações, como é que esse processo funciona. Então eu vou te explicar uma por uma. A primeira avaliação que a FLL tem é o desafio do robô. Brisda, o que é o desafio do robô? O desafio do robô é aquela mesa que você monta um robô e aí você tem que montar alguns mecanismos que o seu robô tem que fazer de maneira autônoma. Então você tem 2 minutos e meio para conseguir fazer com que o robô execute missões de maneira autônoma, consiga completar essas missões. E a equipe que tiver o robô com o maior número de pontuação ganha o desafio do robô. Então é um ranqueamento, os robôs que tiverem melhor pontuação ficam lá em cima no ranking do desafio do robô. Então o desafio do robô é bem simples. Todo ano a temporada elabora alguns modelos de missão, que a gente chama, que são os desafios que o seu robô tem que executar. Que desafios normalmente são esses? Desafios são, por exemplo, de você levar alguma coisa para algum lugar, levantar algum objeto, abaixar algum objeto, empurrar algum objeto. Então, normalmente, o que o seu robô tem que fazer? Ele tem que levar para algum lugar alguma coisa, empurrar alguma coisa, levantar alguma coisa ou abaixar alguma coisa. E aí, normalmente é isso. Eu estou dando uma grande resumida, mas basicamente os movimentos que o seu robô precisa fazer são esses. Levantar, abaixar, empurrar e carregar. Normalmente esses são os movimentos que o robô precisa ter para conseguir executar os modelos de missão do desafio do robô. Então você tem 2 minutos e meio para executar o máximo de missões possíveis e as equipes que tiverem maior pontuação vão estar ali em cima do ranqueamento. A próxima avaliação é o design do robô. O design do robô, diferente do desafio do robô, que é um desafio mais prático, o design do robô é uma avaliação mais teórica. Por quê? Porque o design do robô vai avaliar o seu processo de preparação do robô. E não só da parte mecânica, mas também da parte de programação e também da parte da estratégia. Por exemplo, no desafio do robô você tem várias missões para você conseguir fazer. Tem lá 15 missões. Como é que você escolheu fazer uma missão primeiro do que a outra? Então você vai explicar isso na sua estratégia. Qual é a sua estratégia? Olha, você vai fazer as missões que estão mais próximas de você? Você vai fazer as missões que têm mais pontuação? Ou você vai fazer as missões que são mais fáceis? Qual foi o seu processo para definir qual missão você vai fazer primeiro do que a outra? Então isso entra na sua estratégia. E também os próprios mecanismos de construção ali, como é que se montou o robô, se o seu robô é rígido, se o seu robô é compacto, a programação, se você utiliza sensores, se o seu robô tem movimentos de maneira autônoma, como por exemplo, seguidor de linha, se ele consegue alinhar a parede, vários mecanismos que o juiz vai avaliar no design do robô. Outra coisa que o design do robô avalia também é a questão de testagem e melhoria. Então, quando você monta um robô, dificilmente você vai acertar ele de primeira. Então, você vai montar o seu robô lá, vou imaginar que tem esse cubo aqui. Você vai montar o seu robô, aí viu que não está muito bom, você vai lá, faz um ajuste nele e aí agora ele está desse jeito aqui. Então você vai mostrar essa melhoria, essa testagem que você teve no robô também, ok? Então, o desafio do robô é a avaliação mais prática do seu robô, enquanto o design do robô é uma avaliação mais teórica, que vai avaliar o processo da criação e desenvolvimento do seu robô, da sua programação e da sua estratégia. A próxima avaliação é o que a gente chama de Core Values, que basicamente, em palavras mais simples, a gente pode chamar de trabalho em equipe. Trabalho em equipe. O Core Values não é sigla, mas é uma maneira que a FLL tem particularmente de chamar trabalho em equipe. Então, o que a avaliação do Core Values, trabalho em equipe, avalia? Ela avalia a interação entre a sua equipe. Se a interação da sua equipe, o aprendizado que vocês tiveram na temporada, se vocês tiveram algum desafio, alguma dificuldade que vocês tiveram que superar nessa temporada, como é que vocês interagiram um com o outro, se vocês respeitaram uns aos outros, se vocês se divertiram nessa temporada. Então o Core Values avalia mais um pouco dessa integração e interação entre vocês.
e como é que foi esse processo durante a temporada. Então, avalia mais a questão interna e emocional e de preparação da equipe. A próxima avaliação é o projeto de inovação. O projeto de inovação é como se fosse um trabalho científico. Então, o que você tem que fazer? Você tem que elaborar uma pesquisa científica sobre algum tema específico. Todo ano, na temporada, ela tem um tema. Então, às vezes o tema é espaço, às vezes é educação, às vezes é transporte, às vezes é movimento, às vezes é energia. Então, você vai avaliar, cada ano tem um tema específico. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que pegar esse tema, por exemplo, energia. Superpower, o tema energia. Então, você vai ter que pensar em algum problema que você tem que solucionar relacionado à energia. Aí você pode escolher o que você quiser. Então, é um trabalho científico, uma pesquisa científica que você tem uma certa liberdade para escolher qual é o caminho que você quer seguir. A única coisa que você tem que seguir ali dessa pesquisa científica é o tema principal. Olha, o tema principal é energia. Se eu vou escolher água, se eu vou escolher energia elétrica, se eu vou escolher gás, se eu vou escolher energia solar, isso em si não importa para a competição. O que importa é que você escolha ali o tópico central e aí você pode escolher o que você quiser ali para destrinchar, ok? E aí você vai apresentar essa pesquisa científica e os juízes vão avaliar como é que foi esse processo da sua pesquisa. Se você conseguiu documentar muito bem o seu problema, se você conseguiu chegar a um problema realmente bem definido. Então, o que é bem definido? Olha, vamos supor que não é um tema de pesquisa não muito bem definido. Por exemplo, vamos supor que eu falo uma coisa e você não sabe qual energia que eu estou falando. Você não sabe se eu estou falando de energia solar, se eu estou falando de energia eólica, se eu estou falando de energia nuclear, se eu estou falando de gás. Se você que está me ouvindo não entendeu que energia eu estou tratando na minha pesquisa, esse é um problema que não é bem definido. Um problema definido olha, eu vou resolver o problema da energia solar. Vou, sei lá, aumentar em 50% a performance das placas solares da minha escola. Então, minha escola tem placas solares e eu vou aumentar a performance dela em 50%. Então, eu defini um tópico, defini um problema que eu tenho que atacar. Olha, o primeiro que eu vou atacar é a questão da performance das placas solares da minha escola. Como é que vai ser minha solução? O que eu quero que saia dali? Eu quero que essa placa solar tenha uma melhora de 50%. E aí eu vou explicar todo esse processo de pesquisa, como é que foi bem estruturado. Aqui, eu não vou entrar em detalhes sobre o que é avaliado em cada uma das coisas. O desafio do robô, design do robô, core values, pré-animação e tudo mais. Por quê? Porque cada uma dessas áreas demanda muito tempo. Mas eu vou falar ela em algum momento. Onde eu vou falar sobre esses assuntos? Eu vou falar no aulão. Então, no dia 28 de janeiro, eu vou fazer um aulão da FLL, uma preparação intensiva para a FLL de 6 horas. Ih, tô falando que nem cebolinha. De 6 horas. Então, o que é o aulão da FLL? É um intensivão que eu vou te mostrar o que é avaliado em cada uma dessas categorias, em cada uma das avaliações. Desafio do robô, design do robô, core values, projeto de ação. Vou te falar o que é avaliado e como é que você pode extrair daquela avaliação melhores resultados. Como é que você deve apresentar? O que você deve focar? Como é que você pode estruturar a sua pesquisa, estruturar o seu robô para que os juízes consigam entender e consigam pontuar muito bem ali na rúbrica, ali na avaliação. O que muitas vezes acontece é que você tem uma pesquisa ótima, você tem um robô ótimo, mas você não sabe apresentar. Ou às vezes você apresenta bem, tem ali um bom robô, tem ali uma boa pesquisa, mas você foca ali na sua explicação em coisas que não estão dentro do que o juiz vai avaliar. Então, por isso que é muito importante que você entenda o que vai ser avaliado. E por isso, nesse aulão eu vou falar exatamente disso, do que é avaliado e como é que você pode apresentar cada um dos detalhes dessas avaliações. Design do robô, core values e projeto de inovação. Então é um aulão que, cara, é imperdível. Se eu fosse você, eu participaria, porque lá vai te ajudar muito a se preparar. E eu estou fazendo no dia 28 de janeiro, por quê?
Porque os regionais desse ano vão começar em fevereiro. Então eu deixei ali uma sobrinha, vou começar em fevereiro, alguns em março, mas eu deixei uma sobrinha, por quê? Porque eu não quero que o seu torneio seja no dia 29 de janeiro ou 30 de janeiro. Eu quero que tenha uma sobrinha, por quê? Porque o que eu vou passar nesse aulão, eu quero que você consiga entender, aprender aquilo e corrigir na sua equipe. Então você tem que ter ali uma semana, 2 semanas para você corrigir e se preparar. Por isso que eu estou fazendo no dia 28 de janeiro, para que você consiga ter um tempinho para se preparar. Então se você vai participar do regional em fevereiro e março, eu recomendo muito que você participe. O preço do aulão está muito barato, então está muito acessível para você e toda a sua equipe participar, ok? E o detalhe, o aulão, você não precisa ser aluno meu de nenhum dos meus outros cursos. Então eu estou abrindo esse aulão para qualquer um que queira ali se inscrever, ok? Então como é que você pode se inscrever? Tem um link aqui na descrição do aulão. Vou te falar sobre esses 3 tópicos aqui: design do robô, core values e programação. Tudo para que você consiga ter melhores resultados nos regionais e até mesmo no nacional, se você já passou para o nacional. Porque o aulão também vai valer muito para o nacional, mas eu quero realmente focar em quem está ali no regional, quem está ali buscando essa vaga para o nacional. Mas sem dúvida vai ajudar você que está já no nacional e que quer participar.